Êxodo, capítulo de número 2, todos que encontraram digam amém. Amém. Assim está escrito: e foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margens do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém, igreja? Amém. Deus colocou uma palavra no meu coração, tem muito a ver com esses dias, e a mensagem de hoje é coragem para fazer a diferença. Coragem para fazer a diferença. Eu costumo dizer isso em todos os lugares que eu vou visitar, como eu vou dizer aqui também hoje. Eu gostaria que na introdução da mensagem a igreja prestasse muita atenção. Vai parecer que a introdução não tem nada a ver com o texto, mas tem tudo a ver com o texto. E se vocês não entenderem a introdução, vocês não vão entender a mensagem. Então, prestem atenção em mim. Vou demorar um pouco para chegar na parte que vocês querem ouvir, as aplicações e tudo mais, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu creio que uma das maiores características da igreja, no modo geral, quando nós olhamos para a história da igreja em si, é a coragem. Eu sei que a igreja tem diversas marcas e diversas coisas que a igreja fez ao longo dos anos se transformou em marcas da igreja, como o poder de Deus, manifestações, curas, milagres. Diversas coisas se tornaram marcas da igreja. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e não somente para a Bíblia, mas para a história da igreja no modo geral, nós percebemos que a coragem é uma das principais marcas da igreja ao longo da história e de tudo que nós estamos construindo enquanto nós estamos tentando trazer o reino de Deus para a terra. Nós paramos para analisar as principais histórias da Bíblia, os principais acontecimentos da Bíblia, todos eles envolvem coragem. E uma coragem que não é uma coragem humana, é uma coragem que em alguns pontos se torna até sobrenatural. Eu gostaria que vocês parassem para pensar sobre isso comigo. Quem parou para pensar que um dia um menino que foi entregar marmitas para os seus irmãos iria ouvir um gigante gritando contra o exército de Israel, e ouvindo isso declararia que quem é esse, o incircunciso filisteu, que ousa afrontar o povo de Deus, e se levanta no meio de um exército onde ninguém tem força para ir contra esse gigante e diz: olha, vocês não sabem, mas eu tenho um histórico com Deus, e Deus vai me sustentar, assim como Ele me ajudou com um urso e um leão, eu vou matar esse gigante. Quem diria que homens como Josafá, quando se vê em uma situação onde não tem nada para fazer, teriam coragem de, em vez de reunir o seu exército, preparar o povo para guerrear, colocar o povo em posição de ataque ou fazer alguma coisa do tipo, teria declarações como: Deus, mas não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Quem diria que homens como o apóstolo Paulo, por exemplo, teriam coragem de ir a lugares que ele sabia que ele seria chicoteado, que se ele pregasse ele seria preso, que havia a possibilidade dele ser morto? Quem diria que haveria homens na história como os moravianos, que se entregavam como escravos para poder pregar o evangelho para os escravos? Ninguém jamais pensou que isso poderia acontecer ao longo da história. Mas quando nós paramos e analisamos, nós percebemos que há muita coragem envolvida com o que a igreja faz. Há muita coragem envolvida com o posicionamento que a igreja toma
lugares aonde ela está inserida e nos ambientes aonde ela está. Se nós pararmos para pensar, não é muito diferente dos dias de hoje. Nós vivemos em uma sociedade que, infelizmente, as pessoas acreditam em inúmeras coisas. E isso quando se diz a respeito, principalmente no final da vida. Se nós olharmos para religiões hindus, para religiões pagãs e outras coisas do tipo, eles acreditam que talvez um dia nós vamos reencarnar em algum animal se nós tivermos uma vida boa aqui na Terra. Se nós olharmos para os ateus, por exemplo, para eles nada tem sentido. Não tem significado a vida, não faz sentido viver, não faz sentido estar aqui, foi um acaso que aconteceu e nós estamos aqui. Se nós olharmos para aqueles que estão engajados na ciência, eles vão dizer que a Terra tem mais alguns milhões de anos só, porque logo o Sol vai crescer, vai se tornar uma gigante vermelha, o nosso sistema solar vai perder o equilíbrio e tudo isso daqui que nós conhecemos vai se destruir. Mas o que eu acho incrível da igreja é que, mediante a todas as propostas que o mundo faz e tudo que o mundo dita como esse vai ser o final, ela se levanta com uma mensagem diferente daquilo que o mundo propõe. Enquanto o mundo está olhando e dizendo as coisas não têm sentido, o sol vai engolir a terra, as pessoas vão se suicidar, a vida não faz sentido, talvez você se reencarne em algum animal ou alguma coisa do tipo, a igreja se levanta com uma mensagem diferente daquilo que o mundo propõe. Enquanto eles estão gritando e declarando essas coisas, a igreja se levanta com uma mensagem dizendo: vocês podem acreditar naquilo que vocês quiserem, mas a nossa mensagem é que nos últimos dias, independente do caos que estiver, independente da bagunça que estiver, esse céu vai se abrir e o nosso Cristo vai voltar e Ele vai levar todos aqueles que acreditaram nele para um novo lugar melhor, mais tranquilo, com paz, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Quando eu olho para a igreja nos tempos atuais, eu percebo que o nosso Deus tem saudade. Ele tem saudade dessa igreja que tem coragem de se levantar e declarar essa mensagem contrária para o mundo e para os obstáculos que nós temos ali fora. Ele sente saudade dessa igreja que tem coragem de se levantar e se posicionar contra as propostas que o mundo diz e se posicionar de verdade. Não se posicionar entre amigos, mas se posicionar de verdade. Eu percebo que o nosso Deus nos últimos dias está sondando a terra e Ele está em busca daquela igreja de Atos dos Apóstolos que saía às ruas pregar, e a declaração deles é: não importa para mim o Deus que vocês acreditam, eu preciso falar para vocês de um Deus que morreu numa cruz e Ele veio para tirar de você todo o seu pecado. O nosso Deus tem saudade. Ele tem saudade de uma igreja que era como Josafá, que se levantava e declarava: olha, 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou temer mal nenhum, porque eu não vou ser atingido. Deus tem saudade de uma igreja que tem a coragem de declarar, igual Davi declarou: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei de uma coisa, eu posso não ver, mas Ele está comigo. Deus está dizendo nessa noite: cadê a minha igreja? A igreja que tinha coragem de olhar e declarar: esse banco do meu lado está vazio, mas não vai ser por muito tempo, logo os meus filhos vão estar aqui, logo meu marido vai estar aqui, logo meus amigos vão estar aqui, logo a minha esposa vai estar aqui. Eu não sei para quem é, mas nesse começo de mensagem, Deus manda eu declarar para você: é hora de você ter coragem de olhar para os seus filhos e dizer: vai voltar para a igreja. É hora de você ter coragem de olhar para os seus amigos e dizer: eu não aceito
acontecendo em alguns corações aqui nessa noite. Tinha gente que olhava e falava: Deus, nem faz mais tanto sentido assim, nem tem por que orar tanto assim. Será que as coisas vão mudar mesmo? E Deus está falando: eu te trouxe aqui só para te dizer uma coisa: é hora de você voltar a acreditar, é hora de você voltar a ter coragem, é hora de você voltar a olhar para a vida e falar: com o meu Deus eu posso derrubar muralhas, com o meu Deus eu posso derrubar os gigantes, com o meu Deus eu posso ir além. Coragem é uma das principais marcas da igreja. Quando eu olho para esse texto, eu enxergo exatamente isso. Coragem. Mas como assim coragem? Essa história não começa como todas as outras bonitas histórias da Bíblia. Êxodo abre com uma notícia terrível. E se levantou um faraó que não sabia quem era José e não sabia de nenhum dos seus filhos. Terrível notícia. Que esse faraó se levanta e agora ele está olhando para um povo chamado hebreu. Ele não sabe de onde eles vieram, ele não sabe por que eles estão ali, ele não sabe o que eles estão fazendo ali. Ele só sabe de uma coisa: eles crescem demais, eles comem demais, eles são fortes demais. Talvez um dia eles se juntem, se rebelem e queiram destruir todo o império que nós estamos construindo. Então o faraó cria uma ideia diabólica na sua cabeça de que esse povo pode ir contra ele em algum momento. Então ele decide tomar atitudes em relação a isso. E a atitude de faraó é a seguinte: ele reduz a alimentação do povo, ele transforma o povo em escravos e agora eles têm que trabalhar para ter alimento. E se não bastasse que ele vê que isso não dá certo, porque quanto mais ele os oprimia, mais eles se multiplicavam, agora ele contrata parteiras e espalha por todo o Egito. E essas parteiras têm um simples trabalho: vão até as casas das hebreias. Se nascer um menino, vocês matam. Se nascer uma menina, vocês deixam viver. É um contexto terrível para se pensar em ter um filho. É um contexto terrível para se pensar em construir uma família ou algo do tipo. Tem parteiras andando por todo Israel e verificando todas as casas. Elas estão à procura de bebês com menos de 3 anos de idade para que eles possam ser assassinados. Elas estão em busca de mulheres grávidas para matarem as crianças da barriga das mulheres, para que elas não tenham os filhos, para que os hebreus parem de se multiplicar. Mas o texto diz que a declaração delas para Faraó é: Faraó, elas não são como as mulheres do Egito. Quando a gente chega lá, os bebês já nasceram e não tem muito que a gente possa fazer mediante a isso. Para piorar, em vez disso gerar misericórdia no coração de Faraó, não. A atitude dele é o seguinte agora: tome o bebê da mão da mãe, joga ele no rio Nilo e deixe que morra. E nós estamos presos dentro desse cenário. Há um povo que até então vivia bem em paz, porque eles estavam num lugar que Deus os guiou até lá. Um lugar que não era para eles permanecerem para sempre, mas Deus os trouxe até aqui, para eles viverem um período e depois irem em direção à terra prometida. Um povo que vivia num lugar bom, em um ambiente bom, com reis bons, com governantes bons, que do nada começam a ser oprimidos. E nem tem muito bem uma explicação de como tudo isso começou. É estranho, não é? Quando as coisas parecem que saem do controle. É estranho, não é? Quando parece que eu estou no lugar que Deus falou para mim estar. Eu estou fazendo o que Deus disse para eu fazer. Ele que me tirou da terra de lá através do meu pai Abraão, que me trouxe até aqui através de José. Ele que fez a gente vir até aqui. Por que as coisas estão saindo do controle? É estranho, não é? Quando você olha para a vida e fala: mas eu estou só servindo a Deus, e mesmo assim as coisas estão fugindo do controle. Mesmo assim as coisas parecem que não acontecem da forma que elas deveriam acontecer. Mesmo assim parece que as coisas não vão fluir da forma que elas deveriam fluir. Era para estar melhor, era para estar vivendo melhor, era para estar acontecendo coisas melhores, era para minha vida estar melhor.
Mas parece que em vez de melhorar, as coisas só pioram. E sabe o que eu amo nesse texto? Que esse texto vem para nos mostrar que nem todos os lugares que nós estamos são lugares para a gente permanecer. Às vezes Deus te levou até lá sim, mas ali não é o ponto final da sua história. O que você ainda está fazendo nessa posição que você está? Às vezes Deus te guiou até aí sim, mas aí não é o ponto final da sua história, daquilo que Ele queria construir através da sua vida. O que você está fazendo aí sim? Então, se você não se move, Deus vai te mover. E Ele começa a oprimir o povo. E o povo é oprimido cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E nós abrimos o capítulo de número 2, que é o capítulo que Moisés nasce. As parteiras estão andando, procurando crianças para serem assassinadas. O povo não tem muito controle do que fazer. As pessoas já desistiram de ter filhos. Porque como eu vou ter um filho? Eu não sei se vai nascer um menino ou uma menina. Se nascer um menino, ele vai ser tomado na minha mão. Se nascer uma menina, eu vou ficar, mas eu não sei o que vai nascer. Então, entre ter um filho e ter a possibilidade dele ser roubado e não ter filho nenhum, é melhor não ter filho nenhum. Entre ter um filho e ter a possibilidade dele ser assassinado na minha frente e não ter filho nenhum, é melhor não ter filho. Porém, o texto do capítulo de número 2 abre de forma estranha. Enquanto estão todos olhando e pensando, não vale a pena se multiplicar, o capítulo de número 2 abre dizendo que foi um homem da casa de Levi e se casou com uma filha de Levi. E eles tiveram um filho. Espera aí. Não está sendo oprimido? Não está todo mundo morrendo? Não está todo mundo sendo caçado aos montes? Como que esse casal agora resolve ter coragem de ter um filho diante desse cenário que eles estão inseridos? O que eles não sabiam e o que ninguém entendia é que Deus precisava que um libertador nascesse para que o povo saísse desse local. Se o povo parar de ter filhos, não tem aonde nascer um libertador. Mas se tem um casal que tem coragem de olhar e dizer, mas vamos gerar, então o libertador está prestes a nascer. Eu não sei para quem é, mas sabe qual é o nosso problema por inúmeras vezes? Nós criamos expectativa demais que os outros vão poder fazer algo por nós. É a oração do pastor que vai me mudar, é a oração de fulano, é o pregador tal, é a pessoa tal que vai me transformar. Quando na verdade o poder que vai te transformar está dentro de você. Eu não sei para quem é, mas Deus manda dizer nessa noite, é hora de você ter coragem de gerar aquilo que Deus colocou dentro de você, no cenário aonde você está inserido. É hora de você ter coragem de liberar aquilo que Deus já inseriu dentro de você, mediante ao cenário aonde você está. Sabe qual é o nosso problema, pastor? Muitas das vezes a gente não acredita no nosso potencial, naquilo que Deus colocou em nós. Eu me lembro que por inúmeras vezes eu olhava para mim e eu pensava, eu pregar na minha igreja, o pastor Tiago Franco é o vice-presidente da minha igreja, eu sou da igreja que ele é o pastor, eu pregar, tem o pastor Tiago Franco aqui para ministrar, eu pregar o Lucas Gomes. Vocês conhecem o Lucas Gomes? Lucas Gomes era da minha igreja antes de ir para São Paulo. Nós temos o Lucas Gomes. Como assim eu pregar? Eles estão sentados no púlpito, coloca eles para pregar. Mas na verdade Deus estava olhando e dizendo, o que precisa ser liberado hoje não está neles, está em você. Talvez o que você não conseguiu entender é que o que precisa ser liberado no ambiente onde você está não vai vir de alguém de fora, vai vir através da sua vida. Não é a pregação de um grande pregador, mas aqueles 5 minutos de palavra que você sabe falar porque você veio na campanha e aprendeu alguma coisa. Não é a oração de alguém do mando que vai vir botar a mão e falar em línguas. É a oração simples que você sabe fazer. Meu pai, abençoa ela. Meu pai, cura ele. Meu pai, transforma a vida dela. E Deus está dizendo nessa noite, para de olhar para os outros e dizer, Deus usa eles. Eu estou querendo usar aquilo que eu coloquei dentro de você. Eu não sei para quem é, mas Deus manda eu declarar nessa noite, é hora de você ter coragem de olhar e dizer, e mesmo que ninguém venha até esse lugar, tem algo sobre a minha vida que precisa ser liberado. Eu não sei para quem é, mas Deus manda eu dizer, eu
através de você, é através de você, é através de você. Eu vou repetir até você glorificar. É através de você, é através de você, é através de você, é através de você que Ele pode adorar. É através daquilo que Ele derramou na sua vida. É através daquilo que Ele liberou sobre você. Você não parou para pensar? Só você conhece o contexto, meu irmão. Só você conhece o contexto, meu irmão. Por que você está esperando alguém de fora vir? Se é você que sabe direito o que está acontecendo. É você que sabe pelo que tem que orar. É você que sabe a palavra que talvez se eles ouvirem, isso vai libertar a vida deles. Então para de esperar dos outros. Toma coragem e se levanta no lugar onde você está e diz: Deus, se ninguém vem, eu vou. Se ninguém faz, eu faço. Se ninguém tem coragem, eu tenho. Se ninguém quer vir dizer que tem capacidade, usa a capacidade que eu tenho. Nós temos um casal que decide se unir e eles têm coragem de gerar aquilo que Deus colocou dentro deles. Sabe o que é maravilhoso nesse texto? Que a Bíblia diz que as parteiras estavam matando todos os meninos. Todos os meninos. Sabe o que me espanta nesse texto? É que quando eu olho para ele e a gente lê, a gente não vê o nome de homem sendo citado no texto. É a mulher do homem da casa de Levi que gera, por nome Joquebede. É a irmã dele que pega o barquinho e leva para a água e fica observando. É a filha de Faraó que vê o barquinho. São as criadas que pegam o barquinho na beira da praia. É a irmã de Moisés que vai até a filha de Faraó conversar. E no final é Joquebede que fica cuidando da criança. Sabe o que eu acho incrível? Que enquanto a gente fica desesperado, ai, ele está matando os meninos, nossa, o ataque nos meninos está acontecendo, Deus está olhando e dizendo: acalma o seu coração, ainda não chegou a hora dos meninos, agora é a hora das mulheres. Eu não sei para quem é, mas Deus manda dizer para você nessa noite: enquanto você está focado no ataque do inimigo, você esqueceu de ver, olha Deus operando ali, olha Deus trabalhando lá. Mas Deus, olha o que o inimigo está fazendo aqui, meu filho. Você não percebeu que você está orando mais? Mas Deus, olha como o diabo está batendo lá. Você não percebeu que até jejuando você está agora? Mas Deus, olha o que o inimigo está fazendo. Você começou a ler a Bíblia sozinho, sem ninguém precisar mandar. E Deus mandou dizer nessa noite: enquanto o inimigo ataca ali, olha Deus operando aqui. Enquanto o diabo ataca lá, olha Deus trabalhando desse lado. Enquanto o inimigo pensa que vai te destruir, olha Deus te fazendo ficar mais forte. Ele ataca os meninos, mas Deus usa as mulheres. E aqui eu parto para o encerramento da minha mensagem. Enquanto os meninos estão sendo atacados, Deus está usando as mulheres. O que eu acho incrível são as ironias que o nosso Deus tem. É incrível isso, sabe por quê? Porque quando as mulheres começam a gerar as crianças e não tem muito o que fazer, chegou uma conclusão: nós vamos matar os meninos de uma forma diferente. Se não dá para matar na barriga, nós vamos jogá-los no rio Nilo para que eles morram afogados. Nós vamos matar os meninos afogados no rio Nilo. Mas espera aí, agora a gente tem um menino sendo colocado no rio da morte. Mas ele não está sendo colocado no rio da morte para morrer. Ele está sendo colocado no rio da morte para ter vida. Sabe o que eu acho incrível? Como o nosso Deus é especialista em transformar cenários. Como ele pega um rio que era o rio da morte e transforma no rio onde vai começar a libertação desse povo. Eu acho incrível como Deus olha para o cenário e fala: ah, Satanás, é ali que é o ponto fraco que você acha que vai destruir? Calma aí, deixa eu fortalecer essa área para você não entender o que está acontecendo. Enquanto os meninos estão sendo jogados para morrer, olha Moisés descendo o rio e estando vivo. Enquanto o faraó está dizendo: todos os meninos que foram jogados morreram sem faraó, olha Moisés vivinho da Silva descendo aquele rio. Eu não sei para quem é, mas Deus manda dizer para você nessa noite: o cenário que você acha que é cenário de morte, olha Deus transformando em vida. O cenário que você acha que é cenário de impossibilidade,
precisamos de coragem. Coragem para fazer a diferença. O tema dessa campanha é Venha o Teu Reino. Deus tem ministrado coisas sobrenaturais no meu coração de alguns dias para cá. E o que eu acho incrível, não sou na quadrangular. Todo ano que eu vou pregar a quadrangular, Deus já ministrou no meu coração o tema da quadrangular. E o João daqui é testemunha. Nós estamos promovendo o movimento em Capivari para trazer o reino de Deus então. Mas para que isso aconteça, a gente está vivendo essa mensagem aqui. A gente precisa ter coragem. Coragem demais. Coragem, muita coragem. Sabe por quê? Porque isso envolve a placa de igreja. Eu estou discipulando ele tinha outro ministério. Os pastores dele nem gostavam muito de mim. Agora eles estão olhando e falando: ele não quer roubar o menino. Ele quer ajudar a nossa igreja através do menino. São muita coisa que está acontecendo. E a gente precisa ter coragem para se posicionar e trazer esse reino até esse ambiente. E essa noite é a noite disso. Deus quer te dar coragem para que você possa prosseguir mais um pouco. Deus quer te dar coragem para que você tenha mais força para continuar. Pastor, deixa eu chamar para frente para orar. Amém. Eu sei que eu estourei alguns minutos no meu tempo, pastor, eu peço perdão. Mas eu gostaria de orar pela vida de quem sabe que você precisa de coragem. Você precisa de coragem para fazer a diferença onde você está. Eu queria que você viesse aqui para frente. Eu quero orar pela sua vida. Você sabe que você precisa de coragem. Se você não tiver coragem, as coisas não vão mudar. Se você não tiver coragem para se posicionar e fazer alguma coisa, o cenário não vai se transformar. Você sabe que você precisa de coragem. E essa mensagem nessa noite não veio com dinheiro, veio como um acerto para o seu coração. É o que você está vivendo. Você precisa de coragem para gerar o que Deus colocou dentro de você. Você precisa de coragem para acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Você precisa de coragem para acreditar que Deus tem uma estratégia, um plano. É coragem que você precisa. E Deus está te chamando nessa noite para que a gente possa orar pela sua vida. Hoje é a noite de você receber coragem. Coragem para fazer a diferença. Eu gostaria que os irmãos que não vieram à frente estendessem as mãos para cá. Nós vamos orar por todos eles que estão aqui na frente. E nós cremos que nessa noite Deus vai derramar coragem no coração deles. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Deus. E o nosso pedido para o Senhor nessa noite é que o Senhor derrame coragem no coração dos seus filhos, Pai. Nós sabemos que a vida não é fácil, que algumas vezes o cenário nos aflige, que situações desagradáveis acontecem, que algumas coisas nos desanimam e tiram a nossa força, Pai, para prosseguir, Deus. Que algumas vezes o inimigo sabe trabalhar e ele tem gatilhos para nos desanimar, Pai. Mas que essa noite, Pai, coragem seja derramada sobre o coração dos seus filhos, Pai, que vieram aqui à frente. Eles entenderam a mensagem, Pai, e eles entenderam que eles precisam de coragem, Pai. Se é para o reino vir, então que o reino venha, Pai. Se é para as coisas acontecerem, então que elas aconteçam, Pai. Mas nos dê coragem nessa noite, Pai, para que a gente possa fazer a diferença, Deus. Nos dê coragem para fazer a diferença em casa. Nos dê coragem para fazer a diferença no trabalho. Nos dê coragem para fazer a diferença no meio da nossa família, Pai. Nos dê coragem, Pai, para mudar a nossa postura, mesmo acreditando que as pessoas vão nos julgar ou vão nos criticar por causa da nossa mudança, Pai. Nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor derrame do seu Espírito Santo sobre esses corações que estão aqui à frente, Pai, e dê força para eles prosseguirem, e dê força para eles continuarem, e dê força para que eles possam, Deus, ir além mediante ao cenário que eles estão vivendo, Deus. Eu não conheço a vida deles, mas eu conheço um Deus que não é feito de barro, de gesso, e que sabe de todas as coisas, Pai. E o nosso pedido
É isso que nós pedimos ao Senhor e agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coragem para fazer a diferença. Pastor. Aproveita que está aqui na frente, estende sua mão para cá. O Senhor é uma bênção. Se o Senhor falou que eu sou corajoso, você é mais corajoso ainda. Você é uma bênção, rapaz. Você vai voltar muitas vezes aqui. E além de você ser abençoado, você trouxe um milionário ainda na igreja, veja. Glória a Deus. Estende sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai Santo, o pastor Mateus está aqui, Pai. Ele veio com toda a humildade, sempre ajudador, sempre, meu Pai, tentando, Senhor, fazer com que o teu altar seja brilhante, meu Pai. Não porque ele está em cima, mas porque ele está sabendo usar o teu altar. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a região de São Paulo vai ficar pequena para ele. Ele já está em Capivari, já está em Piracicaba, já está em Campinas, já está em Mineira, já está em alguns lugares. Mas, Senhor, o Senhor está agora, meu Pai, alargando em nome do Senhor Jesus o perímetro aonde ele vai passar, meu Pai. Que o Senhor fortaleça ele, que aqueles que ele tem discipulado se transformem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, também em pregadores da tua verdade, mas também naqueles que vão acompanhá-lo, porque vai ter jornadas, meu Pai, que vai precisar ter revezamento para dirigir, Senhor. Vai ter jornadas que vai precisar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ele ficar 1 ou 2 dias sem ver a esposa. Mas eu, em nome do Senhor Jesus, profetizo que aonde o pastor Mateus Pires pisar, meu Pai, acontecerá, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a mudança para o teu reino. Acontecerão conversões, meu Pai. Senhor, depois de um culto como esse, pessoas que ainda não tinham se decidido por aceitar o Senhor Jesus, vão levantar as suas mãos e aceitar o Senhor Jesus por onde ele passar. Depois de um culto como esse, Senhor, pessoas que ainda não se decidiam pelo batismo, vão procurar o pastor local e vão dizer: pode encher a piscina, pode me levar no rio, pode me levar em algum lugar onde eu possa ser batizado, porque agora eu tenho coragem, eu vou adiante, eu vou buscar mais, eu vou vencer pela minha família, eu vou buscar através de uma palavra de encorajamento deste homem de Deus. Que assim, Pai, o Senhor continue usando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder aplaudir o Senhor pela vida dele. Pode voltar ao seu lugar, abençoado, dando glória a Deus. Não fique amanhã, vamos estender isso. E amanhã? Aqui. Pastor Júlio Zorgeno, gente, ele já veio aqui uma vez e foi muito abençoador. E agora, né, quanto mais vezes a pessoa vier, pode ser para a gente. Quanto mais vezes a pessoa vier, sabe o que vai acontecer? Vai encher o ki dela pior. Vai ficar uma pessoa mais abençoada. Quanto mais vezes você estiver na presença de Deus este ano é ano de você dizer: Senhor, vou priorizar a sua casa. Vou priorizar estar na tua casa, Senhor. Todos os pastores que têm passado por aqui, eu tenho conversado. Eu não vou fazer uma agenda só de 12 dias e de provocadores de milagres no meio do ano com eles, não. Às quartas-feiras, nós faremos séries de mensagens. E esses pregadores que você ouviu no altar dos 12 dias vão estar aqui às quartas-feiras, para continuar trazendo uma palavra de direção e abençoadora. É claro que eu não vou parar de pregar quarta-feira, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tem 4 quarta-feiras no mês. Eu prego uma, a pastora Karina prega outra, o pastor Mateus Pires prega outra, o pastor Evandro prega outra, mas beleza. No outro mês, o pastor Argente prega, daí vem o pastor Tiago Franco, daí vem a Ariane Marcon, daí o pastor Adriano, brincadeira. Agora vai pregar fora. Glória a Deus. Então, nós vamos, olha o que está dando assim, esse ano nós vamos trabalhar para Jesus. Vai bombar. E se tudo der certo, a igreja vai virar. Posso ouvir glória a Deus?
mil ainda. Você crê nisso? Esses 200 mil, o Rafa falou assim, ó, vai rapidão, pastor, fique tranquilo. Mas você vai rapidão, para nós fazer mais uma dica. Porque um ser humano, olha, eu só não morri naquele hospital. Porque Deus olhou assim, desfalecendo, Deus falou assim, você deve 400 mil no meu nome, menino, volta lá para cá. Foi isso, eu acho. Tenho certeza que foi isso. Fala uma dívida no nome de Deus que é garantido. Se você fizer em 12 parcelas, você nem vai lá. Aleluia. Então amanhã, gente, pastor Júnior hoje vai ser uma bênção e eu conto com você. Que mês é hoje mesmo? Agosto. As pessoas falam que agosto é o mês do desgosto. Mas você está passando um agosto aqui profeticamente na presença de Deus. Você acha que é o mês de desgosto em agosto? Eu acho que não. E mesmo se tiver desgosto, olha dando glória no meio do desgosto. Tá desgosto? Fica aí. Estou dando glória. Em todo tempo, louve a Deus. Em todo tempo. Então se coloca de pé para a gente ir embora, consagrar esse agosto aí. Lá no final de ano vai estar uma salva pegando os seus filhos no mês de agosto. Põe o Arthur dentro da salva também, que está pulando ali. Glória a Deus. Brincadeira, gente. Levanta sua mão assim, levanta seu pedido. Oh, Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Eu estou saindo daqui, Pai, Senhor, extasiado, Senhor. Eu estou saindo daqui, meu Pai, Senhor, com um sentimento de, meu Deus, esse culto poderia ter mais 2 horas. Meu Deus, poderia ter mais 10 louvores, que eu estaria aqui na tua presença, Pai. Eu te agradeço por este dia. Eu te agradeço, meu Pai, por essas 3 pessoas que o Senhor tirou de lá de Capivari hoje e trouxe para cá, meu Pai, porque a tua igreja se avivou, meu Pai. Pessoas que não tinham coragem mais, Senhor, de viver alguns propósitos, hoje estão saindo daqui, meu Pai, procurando, gastando aonde, Senhor, eles vão mexer, porque eles estão encorajados na tua presença. E, Senhor, com essa mesma coragem, nós consagramos o mês de agosto. Meu Deus, lá no meio, Senhor, do esoterismo, lá no meio, Senhor, meu Pai, de algumas, Senhor, crenças pagãs, lá no meio de, Senhor, da magia negra, Senhor, o agosto é o melhor mês para eles fazerem trabalho de morte, trabalho de falência, trabalho de escassez. Mas no agosto o meu Cristo vive, no agosto o meu Cristo liberta, no agosto o meu Cristo prospera, no agosto o meu Cristo faz aquilo que ele bem entender. Então, Senhor, nós colocamos o mês de agosto na tua mão, e assim, Senhor, nós declaramos vitória na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve seu povo embora, Pai, cada um para a sua casa, debaixo da tua segurança, debaixo da tua proteção. Eu despeço eles da tua casa, mas não da tua presença. Vai com eles, Pai, e se manifesta na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante sua mão assim o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos. Volta amanhã e traga mais uma em nome do Senhor Jesus. Cumprimente seus irmãos aí. Não vai embora correndo, não. Faz comunhão. Bebe uma água aí, amado. Vai orando que eu quero ver se até o final da campanha tem uma máquina de café. Você toma café aí no final do mundo.